Boa tarde, tudo bem com vocês? Saúde e paz. É uma satisfação enorme estar falando com esses ilustres amigos nesse mês frio que está sendo o mês de julho aqui no sul do mundo. Estou com a turma 100% online da 305, da Escola de Ensino Médio de Freitas, Escola Jovem de Tubarão. Esse que vos fala é o professor João Batista Monteiro de Souza, professor dos terceirões, e então saúdo aqui essa turma surpreendente que é a 305, turma vespertina. Saúdo hoje os que aqui estão presentes, como o Edgar de Farias Pires Júnior, que já é meu aluno desde o primeiro ano do médio, o João Vitor Dobrandino Alves, uma pessoa da mais alta educação, um guri que de Imbituba para o mundo apareceu, cara fantástico. Quero saudar também a minha aluna desde a época do ensino fundamental, a senhorita Maria Clara Balduino, hoje uma funcionária exemplar do Hospital e Maternidade Socimed. Fico muito feliz com a presença de pessoas tão ilustres e tão queridas que vão hoje discutir comigo nesta aula mentoria gravada para todas as turmas da Escola Jovem de Tubarão, dos terceirões, da 31, da 32, da 33, da 34, vocês da 35, da 36 e também da 37. Mas também eu saúdo os segundos anos e os terceirões do Colégio Evolução de São Ludgero. Esta aula também é pensada e destinada a vocês. Como disse para vocês, uma aula mentoria, uma exposição de conteúdo. Nós estivemos a trabalhar desde o início deste ano falando de Primeira Guerra Mundial, de Revolução Russa, de crise de 29, de nazismo e fascismo. Falamos também da maldição da Segunda Grande Guerra Mundial e do epílogo dela. E também iniciamos e também introduzimos a Guerra Fria. A Guerra Fria, que foi o conflito caracterizado pela corrida armamentista, ou seja, pela fabricação constante de armas de destruição em massa e armas de fogo com o intuito de um povo sobrepujar o outro. Na verdade, foi um estabelecimento de uma cortina de ferro entre a União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalista. Hoje, porém, nós vamos sair um pouco do lugar comum. Ficaremos na Guerra Fria, só que já em um período de epílogo, um período de finaleira. Por quê? Lembrem, é um líquido da vida. Água é um dos produtos mais importantes que nós devemos utilizar. E não esqueçam da importância desse produto para o que também nós vamos falar. Desde 1945, o mundo mudou. No dia 17 de julho de 1945, ainda na Segunda Guerra Mundial, no deserto de Alamogordo, no Novo México, foram feitos os primeiros testes com as bombas nucleares, as bombas atômicas. É bom que todo mundo lembre disso. É bom que todo mundo lembre da relevância, da importância de que a sintetização do urânio em plutônio fez com que muita coisa fosse sintetizada daí para frente, inclusive a possibilidade ou a não possibilidade de vivermos em um ambiente mais tranquilo para que tivéssemos um futuro bom. Ora, eu quero falar para vocês que esse futuro bom que nós tentamos mostrar dia após dia para cada um dos amigos, ele realmente tem algo perigoso no ar. Desde 1945, as bombas atômicas assustam o mundo. E eu já falei disso para vocês. Já disse que os Estados Unidos e a Rússia, já disse que Israel, Paquistão, Índia, China, Inglaterra e França, e também a Coreia do Norte, detêm a bomba atômica. Não é nada muito agradável de se falar. É um perigo iminente, um perigo assustador, um perigo verdadeiramente tangível para cada um de nós.
Então eu gostaria de lembrar aos meus queridos amigos e também à minha querida amiga Maria Clara que ao longo da história não foram construídas apenas armas nucleares, mas o urânio, ele também foi utilizado para a fabricação de usinas nucleares, usinas de energia elétrica, que são usinas de fonte de energia muito mais barata do que outros produtos que são utilizados em nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, as usinas nucleares, elas têm algumas características especiais. Primeiro, elas são térmicas. E uma central nuclear, para vocês terem uma ideia básica, ou uma usina nuclear, vamos lembrar que inclusive o Brasil tem, em Angra dos Reis, o seu complexo nuclear, é uma instalação empregada, então, de forma industrial para produzir energia elétrica. Então é bom que vocês saibam disso. Produz calor, então, básico, como resultado para o quê? Antes de mais nada, para a reação nuclear. As centrais nucleares utilizam esse calor para gerar o vapor, que é usado para gerar turbinas e produzir energia elétrica. Obviamente, vocês sabem que ela utiliza o urânio. É bom que vocês entendam que as centrais nucleares apresentam um ou mais reatores, como são compartimentos impermeáveis à radiação, em cujo interior são colocados barras de controle ou outras configurações geométricas de minerais com algum elemento radioativo, em geral o urânio. E no processo da fissão nuclear estabelece-se uma reação em cadeia que é sustentada e moderada mediante o uso de elementos auxiliares, dependendo do tipo da tecnologia empregada. Eu quero falar hoje para vocês não de toda essa estrutura, mas eu quero falar para vocês hoje de algo que realmente abalou todas as estruturas. Por isso a gente está gravando efetivamente esta aula. Eu quero falar de Chernobyl. Em 1986, o mundo ele foi realmente bem diferente do que é nos dias atuais. Se vocês assistiram a série Stranger Things, vocês vão entender o que eu estou falando. Realmente, os anos 80 foram únicos, surpreendentes, estranhos e, ao mesmo tempo, também diferenciados. Ah, os grandes e queridos anos 80, onde nós ouvíamos músicas inimagináveis, músicas fantásticas, como a do nosso querido Michael Jackson, com We Are the World. Já imaginaram isso? Músicas boas de alta qualidade, rock de alta qualidade, música pop de alta qualidade, uma vida diferente com os primeiros videogames e longe, inclusive, também das mazelas que a gente hoje está permeada. Mas uma coisa é certa. Em 1986, quando criança, isso eu já cheguei a tocar para vocês nesse assunto, vindo da escola, eu tive o contato direto com uma coisa que eu não fazia a mínima ideia. Eu tive contato com Chernobyl. Chernobyl foi, evidentemente, um dos pontos mais interessantes que marcaram a minha infância. Em 26 de abril de 1986, eu estava vindo da escola. Quando cheguei em casa, a única televisão de madeira que nós tínhamos, uma TV Philips de 24 polegadas, preto e branca, estava veiculando, a partir da Rede Globo de televisão, uma notícia. A notícia de que o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, a usina Vladimir Lenin, que ficava e que fica ainda em Pripyat, na Ucrânia, próxima à fronteira da Bielorrússia, ela explodiu. Ouça com atenção. O desastre de Chernobyl
também conhecido como acidente de Chernobyl, foi um acidente nuclear catastrófico, ocorrido entre 25 e 26 de abril de 86, no reator nuclear 4, perto da cidade de Pripyat. Quando ele fala perto da cidade de Pripyat, é como dizer que a Tractebel está do lado de Capivari. É a mesma coisa. E o acidente ocorreu durante um teste de segurança no início da madrugada que simulava uma falta de energia da estação, durante a qual os sistemas de segurança de emergência e de regulagem de energia foram intencionalmente desligados. Uma combinação de falhas inerentes, olhem bem, ao projeto do reator, bem como dos operadores dos reatores, organizaram o núcleo de uma maneira contrária à lista de verificação por teste, resultando em condições de reação descontroladas, ou seja, os próprios funcionários prepararam a cacaca. É assustador isso. A água superaquecida foi instantaneamente transformada em vapor, causando uma explosão de vapor destrutiva e um subsequente incêndio que jogou grafite ao ar livre e produziu correntes ascendentes. Assustador. Meu Deus. E um detalhe básico, tá? O fogo foi finalmente contido só em 4 de maio de 1986. Vejam, 9 dias depois. As plumas dos produtos da fissão lançadas na atmosfera pelo incêndio precipitaram-se sobre partes da União Soviética e da Europa Ocidental. O inventário radioativo estimado que foi liberado durante a fase mais quente do incêndio foi aproximadamente igual em magnitude aos produtos de fissão aerotransportados liberados na explosão inicial. O número total de vítimas, incluindo os mortos devido ao desastre, continua a ser uma questão controversa e disputada. Durante o acidente, os efeitos da explosão de vapor causaram 2 mortes dentro da instalação. Uma imediatamente após a explosão e uma por uma dose letal de radiação. Nos próximos dias e semanas, 134 militares foram hospitalizados com síndrome aguda de radiação, dos quais 28 bombeiros e funcionários morreram em meses. Além disso, cerca de 14 mortes por câncer induzido por radiação entre esse grupo de 134 sobreviventes ocorreram nos 10 anos seguintes. Entre a população em geral, um excedente de 15 mortes infantis por câncer de tireoide foi documentado em 2011. Levará mais tempo e pesquisa para determinar definitivamente o risco relativo da reação de câncer em Chernobyl. A catástrofe de Chernobyl é considerado o acidente nuclear mais desastroso da história, tanto em termos de uso quanto em baixas. É um dos 2 únicos acidentes de energia nuclear classificado como de nível 7, a classificação máxima na escala internacional de acidentes. O outro acidente desse nível foi em Fukushima, tá? Então, Fukushima em 2011 é uma cidade fantasma, beleza? E Chernobyl, Pripyat na Ucrânia, também uma cidade fantasma. Eu acabei de ler algumas informações técnicas que vão além do nosso conhecimento. Eu vou contar agora um pouco de história para vocês. 1986, abril, Pripyat, Ucrânia, Chernobyl. Uma cidadezinha linda, agradável. Como era, professor João? Tipo Capivari de Baixo, com seus conjuntos habitacionais, tipo Santo André, sabem? Crianças, um parque de diversões, uma escola, um cinema. Deveriam ter pessoas como o Dobrandino, como o Edgar, como a Maria, que saíam, trabalhavam o dia inteiro, voltavam para casa, no final de semana ou nas quartas-feiras namoravam, tinham seus problemas. Era uma cidade comum. Só que comunista, como vocês sabem, então eles tinham algumas dificuldades de ordem financeira ou até para obter os seus produtos específicos e naturais para a subsistência básica. Estou pensando em daqui a pouco mais dar um jeitinho de chegar na padaria e pegar um bolinho. Não era uma coisa tão fácil no período comunista.
da ex-União Soviética, no máximo o pão, no máximo um chá ou um café. Não, eu vou pegar um bolinho. Eu acho que eu mereço comer um pedacinho de bolo. Fazer um cafezinho quente, bom. Talvez sejam os verdadeiros benefícios do capitalismo. Nenhum de nós aqui é rico, mas num dia frio a gente pode comer um bolinho quentinho com um cafezinho agradável ao final do dia. Melhor mesmo seria, João, Edgar, Maria, se eu conseguisse ainda pedir para minha mãe, mas isso seria já um grande abuso, fazer um bolo de cenoura, um toucinho do céu, bem agradável, com um cafezinho de manhã, vocês imaginam, não tem nada melhor, né? Olha, realmente, né? A gente fica assustado com tudo isso. Na União Soviética, as pessoas tinham rações diárias e elas não podiam sair disso. Era um pouco de arroz, um pouco de farinha, um pouco de trigo para fazer o pão e deu. Eles não conseguiam adoçar a vida, por isso tanto alcoolismo, tanta tristeza existia naquele país. A Ucrânia fazia parte da União Soviética. Uma moça grávida e o seu marido bombeiro, à noite do dia 25, eles deitados, e de repente o telefone toca, mas ele já percebe quando ele sai da cama e observa a janela. A usina Vladimir Lenin, ou a usina de Chernobyl, estava em fogo, em chamas. E ele vai com o corpo de bombeiros até lá para apagar as chamas. Ele toca naquele grafite que eu falei para vocês, recheado de urânio. Ele solta na hora. Na mão dele, bolhas enormes. É como se ele tivesse tocado a mão em uma chapa muito quente. Mas era mais do que isso. Eu lembro quando era pequeno, como isso marcou a gente. Eu daqui a pouco mais quero mostrar cenas para vocês reais do que foi o uso indevido da nuclearidade. Vai assustar um pouco. O objetivo não é chocar, o objetivo é fazer pensar. Muitos habitantes da União Soviética vieram para Cuba, porque Cuba tem um centro muito especial para o tratamento de câncer da tireoide. Cuba está passando por momentos bem duros neste período do ano e vão além da pandemia. O povo está vivendo uma miséria absoluta, muito semelhante ao que se passa na Venezuela hoje. O povo indo às ruas, muita coisa pode acontecer. E a gente sabe disso. A gente tirou um presidente que considerávamos corrupto, botamos um outro presidente que considerávamos ser o salvador da pátria, verificamos que as coisas não são bem assim, e a gente hoje está começando a refletir que seriedade, ética e ideias contra a corrupção a gente aprende na escola, assim, numa aula como essa. E acreditem, eu não estou fazendo crítica a ninguém que está lá no poder. Eu estou criticando o Edgar, o João, a Maria, o professor João e qualquer pessoa que até hoje votou errado nesse país. Vocês, de modo algum, eu vou estar criticando porque vocês ainda não votaram. São jovens, adolescentes. Mas a minha crítica, ela vai ao fato de que quando a gente bota uma pessoa errada no poder, as consequências que nós pagamos, elas são muito, muito, muito avassaladoras. Isso eu gostaria de lembrar aos amigos e amigas aqui, desta querida sala. Chernobyl, em 1986, realmente marcou. A história da humanidade ficou
bem marcada, bem deteriorada com isso. E como é Pripyat hoje? Uma cidade fantasma. Só que o Mikhail Gorbachev levou ainda, olhem isso, uma semana para evacuar toda a cidade, porque ele não acreditava. Como alguns políticos não acreditam em coisas sérias que estão acontecendo hoje no mundo, como esta maldita pandemia que já ceifou a vida de milhões de seres humanos no mundo. Então, quando a gente falar sobre isso de maneira séria e invariável, eu gostaria que vocês refletissem sobre o fato de que, quando Mikhail Gorbachev tirou a população de Chernobyl, muitos já estavam infectados e com câncer. O problema foi que ele deixou a cidade abandonada, as traças, sabe? Como uma cidade fantasma, como ela é hoje. E sabem o que aconteceu? As cidadezinhas vizinhas foram de carroça, de caminhonete, de carro, buscar os objetos, os móveis, os produtos pessoais de higiene e limpeza, comida de Chernobyl para levar para as suas casas. Sabe o que aconteceu nos dias seguintes? Todas essas pessoas morreram ou ficaram com câncer por conta da radiação. A síndrome aguda da radiação. Como o povo consegue muitas vezes ser tolo. Ai, Jesus. Na verdade, quando o povo não é orientado, ele age com tolices. E o que aconteceu depois disso? A União Soviética e, por conseguinte, a Ucrânia compreendeu que Chernobyl é uma área que tinha que ser excluída. Então, eles isolaram Chernobyl, criaram uma área de exclusão. Eu vou sugerir que vocês, caso tenham tempo, porque Chernobyl sempre foi cobrado nos vestibulares e no Enem, às vezes sim, às vezes não, eu gostaria que vocês, por gentileza, aceitassem um conselho. Existem 5 capítulos de uma série chamada Chernobyl, na HBO. Assistam. Quando puderem, conta uma história surpreendente da vida das pessoas. Chegou a assistir, Edgar, a série Chernobyl? Excelente, excelente mesmo. O que me assustou mais, Edgar, veio em sequência. Chernobyl hoje é uma área de exclusão. Lá as pessoas não podem entrar. Mentira. Como o mundo está realmente muito pobre, as pessoas precisam de dinheiro e turismo é uma coisa interessante. Eu tenho assistido muitas coisas que eu não assistia antes por conta da pandemia, principalmente acabei aprendendo a mexer no YouTube. E eu vi que as pessoas aprenderam muito a fazer cosplays, flash mobs e outras grandes aventuras coletivas. E virou modinha, há uns 2, 3 anos, antes da pandemia, fazerem cosplays lá na área de exclusão do reator número 4. As pessoas iam lá vestindo roupas de Coelho da Páscoa, de Branca de Neve e 7 Anões. Eu acho que é a Branca de Neve com os 7 anões. A Bela Adormecida no Bosque, sem o Bosque. João e Maria e talvez até a Bruxa. E quando chegavam na zona de exclusão, eles todos filmando com seus iPhones caríssimos, eles mostravam, nós estamos aqui e não morremos. E aí alguns tiravam a roupa e se mostravam naqueles vídeos. Tiravam a roupa, quando eu digo, não ficavam, não eram nudes, não era esse o objetivo. Tiravam a proteção, ficavam com os braços expostos, as pernas expostas, e ainda melhor, né? Por que não? Pegavam o seu lindo pezinho, tiravam dos calçados e botavam o pé no chão. O que vocês acham disso, hein? Pois é, atos de estupidez. Atos de tamanha estupidez que nós não conseguimos conceber. Nós não conseguimos realmente entender a quantas realmente anda a cabeça da humanidade. Chernobyl não foi a única, como a gente já falou. Em 2011, teve Fukushima,
depois do tsunami e do grande terremoto do Japão. Nós tivemos também, em 1979, uma antes, em Three Mile Island, tá? Na Pensilvânia, lá no norte dos Estados Unidos, perto de Washington, perto de Nova York. Nos Estados Unidos eles abafaram, resolveram. No Japão eles abandonaram a cidade. Vou mostrar depois algumas cenas também para vocês, pós-gravação, do que foi Fukushima. Vou mostrar um pouco de Chernobyl. E vou mostrar os efeitos também um pouquinho da fissão nuclear. Pensem nisso. A maior consequência da Guerra Fria não foi a bipolarização. Não foi a ideia política de Gorbachev ou de Ronald Reagan. Não foi o filme Rambo. Não. Vai bem além disso. É humana. É química. É física. Envolve aquelas matérias com aqueles cálculos estranhos que nós aprendemos com os nossos queridos professores dessas duas disciplinas, mas que a gente não aprende em história porque o professor de história não é especializado na área de cálculos químicos. Mas o professor de história consegue contar para vocês, talvez o que o próprio professor de química não conte, que a consequência humana daquelas fórmulas aplicadas ao ser humano, ou ao solo, ou ao meio ambiente, são desanimadoras e surpreendentemente destrutivas. Nós falamos hoje sobre a explosão do reator nuclear número 4 na usina Vladimir Ilyich Lenin, a usina nuclear de Chernobyl, ou Chernobyl, como queiram, que ficava e fica na fronteira da Bielorrússia, na cidadezinha de Pripyat, na Ucrânia, que fazia parte da ex-União Soviética. No mínimo, 31 pessoas morreram diretamente, 15 pessoas morreram indiretamente, tiveram mais de 6 mil casos de câncer de tireoide e mais de 4 mil fatalidades a longo prazo na ex-União Soviética. A gente só tem sabido disso há pouco tempo atrás, porque os documentos eram top secret, e enquanto o regime soviético ele ficou isolado, fechado, durante muito tempo, não foi exposto à humanidade toda esta barbárie. Meu nome é João Batista Monteiro de Souza, sou professor de História. Se puderem realmente se inscrever no canal, ativar o sininho e receber as notificações, eu semanalmente lanço vídeos para estudos de História com os meus alunos. Eu estive hoje com a turma 100% online, com amigos muito queridos, da Escola Jovem de Tubarão, turma vespertina 305. Eu desejo a todos um excelente dia, bons estudos, fiquem com Deus